como sempre. Opa, maravilha! Aí, ó, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast do Edu. Hoje é a edição número 6. Nesse programa do podcast do Edu, a gente ajuda donos de oficina com estratégias de como organizar sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William. Para quem está no Instagram aqui em cima, quem que é esse aqui? É, o Eduardo Silva, muito bem. Hoje está sendo uma edição diferente aí, ó, no meio das férias, peguei uma semaninha de férias aí, tô aqui na casa de uma tia, tô próximo de um amigo que tá até aqui na live, meu xará, mas eu tô no sertãozão, não vai dar para ver muito aqui não, mas ali está entrando na claridade ali de um dia maravilhoso que está se iniciando. O lugar é bonito, né? As fotos que você mandou, pelo amor de Deus. Viu? Oxinho, vale a pena. De vez em quando você escutar alguns barulhos de fundo aqui, tem os bichinhos, tem minha filha, minha sobrinha, tem meu irmão, tá uma galera aqui. Bom, vamos lá, Dô. O que a gente vai falar hoje? Como dono de oficina pode atrair bons clientes para sua oficina mecânica? Por que eu estou falando com a gente? Por que eu puxei esse assunto hoje? Porque eu estava vendo a nossa pesquisa das pessoas, dos outros donos de oficina que participaram da última edição do Jornada Resgate da Oficina Mecânica, e tem muito dono de oficina falando isso. Pô, não consigo atrair cliente bom, não consigo atrair cliente bom, só tem cliente ruim. Então, vamos começar explicando quais são os tipos de cliente. O que é cliente bom, o que é cliente ruim, do explica para os donos de oficina, porque às vezes a percepção de um é diferente da outra, né? Sim, sim. Vamos começar, vamos voltar um pouquinho. Vamos tentar entender um pouco o que é o cliente dentro da oficina mecânica, né? O cliente dentro da oficina mecânica, dentro de qualquer setor de prestação de serviço, que o nosso se enquadra na prestação de serviço, ele é o centro, né? Se você for analisar, sem cliente, a oficina não funciona, né? A gente tem vários tipos de clientes que a gente pode entender. Tem o cliente sócio da oficina, não deixa de ser um cliente. Tem o cliente funcionário, colaborador, não deixa de ser um cliente. Porque, querendo ou não, quando você contrata, você está fazendo uma proposta para ele, né? Uma proposta de venda. E aí ele concorda com aquilo, entra para o time. Então, falar sobre cliente é um negócio que eu particularmente gosto muito. O cliente é o pilar central da TAG, sem dúvida nenhuma aí. E isso daí eu gosto muito, né? Inclusive eu estou até com no iPad aqui aberto um trechinho de um livro que chama O Jeito Disney de Encantar Clientes, que traz muitos aprendizados aqui para que a gente possa. Então vamos lá. Já que o William falou aí, né, a respeito dos tipos de clientes, eu acho que a oficina mecânica ela atrai aí clientes assim bem, como eu posso dizer, com características bem atípicas. E se o dono da oficina não perceber, hoje ele vai descobrir algumas coisas aqui bem interessantes, né? Às vezes a gente até brinca na Tagma, que tem dono de carro aí, que assim, se ele pegar a esposa dele com outro, ele vai ficar meio chateado do baque na hora, não vai ligar muito. Agora, se você fizer alguma coisa no carro dele, ele contrata aí matador de aluguel para encerrar com sua vida, porque às vezes parece que a vida dele tá no carro ali, né? Tem clientes sistemáticos, tem clientes aí, né? Tem cliente muito chorão, tem aquele cliente que manda na oficina ou quer mandar na oficina, na TAG, não acontece isso não. Mas eu sei que tem outras oficinas aí, muitas, viu? Muitas que assim, eles mandam na oficina, são eles quem dirigem a oficina para um destino que infelizmente não é o melhor destino a ser levado para uma oficina mecânica que a gente vai estar falando hoje, né? Eu acho que esse daqui despertou um pouquinho a atenção, né? Cliente que manda na oficina, leva a oficina para onde ela não tem que ir. Exatamente, a gente vai estar falando sobre isso. Mas tem o cliente bom, tem aquele cliente
porque ele paga fácil, não chora, não reclama, né? Será que esses realmente são os clientes bons, William? Eu não sei, quem vai me dizer é você com a sua expertise aqui agora. Vamos lá, então. Vamos definir, me ajuda a definir, então, o que é o cliente ruim para você, dono da Tagma Car Service, e o que você ensina para os alunos da mentoria mecânica da mente, o que é um cliente ruim, o que é aquele cliente que ele tem que fugir. Vamos lá, é o cliente que tem que ser mandado embora, né, William? Esse cliente aí, ele tem que ser mandado embora da oficina. Vou falar as características dele. Infelizmente, a gente tem que entender assim, quando eu falei que o cliente é o centro da oficina mecânica, ele simplesmente ele quer chegar mandando, ele quer que você faça da maneira que ele acha que é a melhor forma e não funciona desse jeito, né? Tem aquele cliente que ele quer colocar preço no seu valor da mão de obra, preço no serviço, aquele cliente que quer comprar peça e quer levar para você instalar e ainda quer precificar a sua mão de obra para executar, é aquele cliente que ele acha que no tempo dele, eu estou falando um monte de característica aqui que o meu xará está mandando algumas ideias aí também. E se você for analisar, tem aquele cliente que ele fala o seguinte, é rapidinho, não, meu, é só trocar essa peça aqui. Nunca pegou numa chave na vida e ele acha que está ali. Aquele cliente que ele acha que a oficina, o dono da oficina, os colaboradores da oficina, são capachos dele, né? Então, esses daí são alguns dos clientes ruins, mal pagador, cliente mal pagador, né? Tem como você se blindar desse tipo de cliente? Eu vou contar algumas situações aqui de cliente ruim. Quer que eu já conto ele, né? Uma situação de um cliente ruim que aconteceu aqui na Tagma. A gente recebeu aí um dono de um Mini Cooper que ele simplesmente ele foi indicado por um amigo para estar levando o carro na Tagma e simplesmente a hora que ele chegou, de uma certa forma eu percebi assim que a forma dele lidar ali com algumas situações não era muito o padrão de cliente que a gente costuma atender na Tagma. Então nisso já acende uma luzinha de alerta. E ali eu já percebi que poderia provavelmente ter alguns problemas. E tudo bem. E ali ele pegou e falou que ele tinha o hábito de comprar a peça. Eu falei que instalaria a peça no carro dele somente se fosse peça original e ele mostrando a nota fiscal de compra da concessionária, que era um kit de corrente, né, de comando muito conhecido aí nos Mini Cooper, né, para estar fazendo a substituição, que tem o motor THP. E só que sempre que ele chegava na oficina, ele falava assim, olha, porque tem uma oficina especializada num determinado local que mexe com Mini Cooper, com isso, com aquilo, não sei o quê. E lá eu não sei o quê. E aí, quando eu passei o valor para fazer a substituição do kit de corrente de comando, ele, pô, mas lá o pessoal lá, não sei o quê, assim, assado. E ali eu falei assim, só que eu precisava fazer uma análise no carro dele antes. E ali eu pedi para que ele deixasse o carro para a gente fazer a análise. Só que a conversa com ele era tão desagradável, assim, não era tão legal, não era pelo fato dele ficar citando outra oficina, isso aí não tem problema, a gente sabe que tem inúmeras oficinas muito boas, como a Tagma como a TSI como a Califórnia Automáticos como a dos amigos que aqui estão, são porque estão interessados em ouvir um conteúdo diferente. E o que aconteceu? Na hora de fazer o diagnóstico, ele precisou trazer mais uma peça, e quando ele trouxe, ele veio de novo com o assunto, e que, porque lá na oficina, lá que não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ó, eu terminei o diagnóstico, você já sabe o que é, você pode levar o seu carro, e eu acho que não é interessante você fazer serviço com a gente, porque o seu coração não está conectado com o coração da Tati. Então isso daí eu acredito de uma forma muito impressionante que isso daí possa trazer problema para nós e problema para você. Por quê? Porque se os corações não estão conectados, simplesmente o que vai acontecer?
alguma coisa pode dar de errado e você vai achar que a culpa é nossa, e alguma coisa pode não dar certo e eu ficar sabendo, porque realmente isso acontece. Se a sua cabeça está lá na outra oficina, não está conosco, então as coisas não vão fluir. Então, a partir de agora, eu vou pedir desculpa para você. Infelizmente, não vou poder atender mais o seu carro. Aí ele, né, foi um espanto para ele eu ter dito isso. E ali ele falou: Ué, tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei: Não, eu tenho certeza, porque aqui a gente coloca 200% de intensidade no cuidado, no carinho. Só que meu coração, né, tem que estar junto dos corações dos colaboradores, que aí cria o coração da Tagna, tem que estar conectado com o seu. Não tá, não vai dar certo. Falei, poxa, então beleza. Então, tranquilo. E aí, a gente um apertou a mão do outro aí e saiu todo mundo abençoado. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Esse foi um dos clientes que eu resolvi, de uma certa forma, não mandar embora, mas dispensar de forma educada para que ele levasse num local que estivesse conectado. Pô, dessa forma não precisou bater o capô, né? Oi, fala de novo, William. Foi um negócio que estava aberto. Dessa forma, você foi da forma educada, sem precisar bater o capô do carro dele e mandar ele embora. Como era antigo, como você já ouvi muita história disso aí. Isso aí eu já trabalhei numa oficina lá, que o cliente, se ele chegasse falando lá, porque ali no Zezinho dali de baixo ali é mais barato. Aí ele chegava e falava, Eduardo, baixa o capô aí do carro aí, põe essa porcaria lá pra fora, vai lá no Zezinho, vem aqui porque não sei o que, tal. Faltava xingar mesmo, já teve várias situações assim, já. Entre outras, né? Edu, e quando você atrai clientes bons, agora a gente vai falar dos benefícios de ter um cliente bom. Quando você começa a atrair esses clientes bons, como isso ajuda na organização e no lucro da oficina? Meu Deus do céu. Aí, quando acontece isso, né, nós temos muitos clientes ali na Tagma que assim, a gente literalmente dá a vida por eles aí, porque é um negócio impressionante. São pessoas espetaculares. E quando a gente fala de cliente bom, William, então algo que eu vou falar aqui que para muitos talvez não vai ser algo interessante ou vai achar que isso não funciona, não tem problema. Então, a gente está aqui próximo desse quadro aqui, né? Da, do mestre aqui, famosa Santa Ceia, né? E ele ali, quando ele nos ensinou a respeito da fé, então assim, como dizem Hebreus lá, fé é firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Então, às vezes, a gente tem que começar a utilizar a fé justamente para atrair clientes, que são clientes potenciais, para que eles venham até a nossa oficina. A gente vai fazer a nossa parte, vai fazer divulgação, vai utilizar as redes sociais, vai utilizar o Google, vai utilizar, né, todos os meios possíveis. Né? A oficina mecânica ainda é um meio muito forte do qual boca a boca vale muito a pena, mas utilizar da fé. E tem um ponto aí que às vezes a gente fala muito, que é você desenhar qual é o tipo de cliente que você quer atender. Então, assim, eu desenhei muitos bons clientes aí na minha mente. Eles hoje estão na Tagme e tem outros que estão por vir, que são clientes que honram, né, com os compromissos, são clientes que honram aonde é que você está levando o carro, aonde é que eles estão levando o carro, né? Clientes assim que entendem perfeitamente do qual os corações se conectam, né? O coração da Tagma conecta com o coração dele, aí é uma alegria imensa, né? Da mesma forma que a gente, acho que é como se fosse um estilo de vida, William, né? O que o mestre aqui, ó, que está no meio aqui, vou fazer no StreamYard, ele está aqui, ó. No Facebook ele vai estar aqui e no Instagram ele vai estar aqui, né? Ele que simplesmente ele trouxe o maior ensinamento e que se a gente aplicar isso dentro da nossa oficina,
como um estilo de vida, como um estilo de trabalho, como um padrão de trabalho. Isso daí vai trazer não só organização, mas vai trazer uma rentabilidade muito interessante, que é uma rentabilidade saudável, que é o quê? É o ato de servir. Quando você serve, que é o ensinamento que Cristo nos ensinou, na verdade, ele veio à Terra para nos servir. Então, nós, donos de oficina, quando a gente está para servir o cliente, e o cliente simplesmente ele entende que o ato da gente estar ali de servir, né, você vê que tudo se conecta, ele servir, prestação de serviço, mão de obra, né? Aí tudo dá certo, entra tudo bonitinho, se enquadra de uma forma perfeita. Então a oficina está ali para servir o cliente. Quando você serve ele com excelência e ele entende isso, aí assim, o valor que você estipular do serviço vai ser, acho que, o menos importante aí, porque o que todo mundo quer é ser bem tratado, quer ser bem servido, quer ser bem correspondido, né? Quer ter honestidade, transparência. Então, quando tudo isso está envolvido, mais quando você desenha aí o tipo de cliente que você quer para dentro da sua oficina, se torna muito rentável. A organização, William, eu já vejo que assim, você organizando a oficina, deixando tudo em ordem, você vai. É como se você estivesse preparando a sua casa para receber um grande convidado. Né? Então eu analiso muito isso. Né? A gente deixa a Tagma sempre muito em ordem, tudo bonitinho, limpo, arrumado, porque cada cliente que chega é como se a gente fosse receber um convidado e que ele seja muito bem recebido ali, não só por mim, mas por todos que ali estão. E aí, Ale, muito bom dia. Agora você falou, né? A organização ela vai fazer quem passa, quem chega, ver, nossa, aqui é um lugar legal, aqui é um lugar bonito, eu vou deixar meu carro, já passa, igual, não lembro exatamente onde está, né? Não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto. Mas tem um outro que não sei o que de César e tal. Ou seja, se a pessoa passa ali na frente, já vê que a oficina está organizada, você está mostrando que é organizado, você está provando que é organizado, para ele entrar e ficar e fazer o serviço bom, é facinho. E que a gente falou disso, beleza, você organizou, você está atraindo aquele cliente bom, porque o cliente ruim, aquele cliente que é, vamos falar assim, aquele cliente que é porco, que é mandão, na hora que vê que a pessoa, o dono da oficina, está organizando, está limpando, não vai querer, porque ele sabe que ele não vai conseguir montar em cima dele. E, mesmo assim, às vezes eu sei que existe aquele cliente que é chato, é ruim, mas ele não, por que ele é ruim? Ele não quer soltar daquele dono de oficina, porque ele sabe que se ele for em um outro lugar, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele faz naquela oficina. E agora eu vou falar assim, e o dono de oficina às vezes fica apegado a esse cliente ruim com medo de perder dinheiro, perder serviço, perder outros clientes, né? Porque às vezes a pessoa, como você fala, né? Ela vende a oficina para você. E se o dono da oficina não se livrar desses clientes ruins, o que acontece? É o sanguessuga, né? Porque ele vai consumir sua energia, vai consumir, né, suas forças, sua paciência, tudo quanto é tipo de situação aí, ele vai sugar de você, vai minar sua energia e você não vai ter a capacidade. Então é por isso que eu falo, é necessário entender que percebeu isso, por favor, não se amarre a ele, porque é mais ou menos, né, a história de Jonas. Você está com uma pessoa dentro do seu barco que não vai te levar para um lugar muito bom, não vai ser muito bacana, não. E aí, sem você perceber, algumas coisas vão começar a acontecer dentro da sua oficina, justamente por conta de você ter esse tipo de cliente. Então, vai ter que mandar ele embora. Deixa eu só fazer um comparativo aqui também, William. Tem muita gente que às vezes considera cliente chato como um cliente ruim. E não funciona dessa maneira também. Né? Por isso que a gente tem que ter um entendimento, a sabedoria, um discernimento aí do que é o cliente ruim, né? Do que é o cliente, entre aspas, né? O chato. Né? Apesar que eu não gosto de considerar a pessoa como chato, e sim, quando você começa a entender de perfil comportamental, esse cliente chato, você entende que ele não é chato, porque o significado da palavra chato é inconveniente.
Ele não é inconveniente. Simplesmente, ele, por conta do perfil dele, é o quê? Ele é uma pessoa sistemática. E isso daí era o que eu ia falar. Se você não entender de pessoas que é uma ferramenta nova que você tem que trazer para dentro da sua oficina, né? O dono da oficina tem que entender de perfil comportamental, entender de pessoas. Você vai perder muito cliente bom achando que ele é um cliente chato. Então, vou contar a história aqui. Tem um cliente nosso, né? Que ele trabalha na inspetoria ali do banco, próximo de nós, e assim, é um cara que praticamente muita gente dentro do ambiente de trabalho odeia ele, mas é por conta da profissão, do exercício da função dele, porque ele pega ali erradas dentro do banco. E ele foi indicado para estar fazendo ali serviço com a gente. Até o meu irmão brincou, né? Ele falou assim: rapaz, meu, esse cara não, velho. Esse daí, ele é. Meu, ninguém gosta dele aqui. E eu vi que ele era muito sistemático com o carro. Eu comecei a atender ele. E ele simplesmente, assim, demonstrou uma outra pessoa. Ele sempre foi muito criterioso, muito exigente. E ali eu comecei a atender ele, entendendo o lado dele. Olha só, quando você entende de pessoas, você se coloca no lugar da pessoa, mas através da visão do olhar dela, não é através da visão do seu olhar. E ali eu comecei a atender e ele gostou muito. A gente solucionou um problema no carro dele que já tinha passado por umas 2 oficinas e não foi bem atendido. Só que esse cara se tornou uma referência ali. Porque no ambiente dele de trabalho, quando alguém falava de carro, de fazer o reparo no carro, ele já indicava a Tagno. E ali os clientes que vinham através dele, simplesmente, sabe o que acontecia? Já vinha praticamente com o orçamento pronto. Porque falou assim, se a Tagma, se o Eduardo atende bem esse cliente e supre a necessidade dele, uma pessoa tão exigente, é porque é muito bom no que faz. Então o orçamento já vinha praticamente aprovado. Eu mostrava ali o que era, passava ali o relatório, né? Passava ali a estimativa para o cliente, e o cliente já ia lá e aprovava de bate-pronto. Por quê? Porque eles se tornavam uma referência ali a respeito disso. Então é necessário, né, a gente saber justamente separar esses pontos aí. Então a ferramenta, a dica de hoje para você é: entenda de pessoas, que aí dentro da oficina você vai descobrir que muito cliente, que às vezes você pode chamar de chato, ele não é chato. É porque o perfil comportamental dele é pautado para detalhe, é pautado para, às vezes, você ter que trazer muitos argumentos para que ele possa ter a confiança, para que ele possa sentir segurança e fazer com que aprove. Às vezes aquele cliente que pergunta demais, não é porque ele está desconfiando de você, é porque ele precisa de fatos e argumentos para que ele se sinta seguro e aprove a estimativa de reparo que você está propondo para ele. Eu sei bem como que é isso, que eu era taxado de chato no serviço também, antigamente. Mas quando eu fazia alguma indicação de alguma coisa, todo mundo confiava, principalmente relacionado a carro também. Mas, exatamente, a diferença de você entender, como o Alessandro aqui falou, o cliente que é problemático do cliente que é exigente. Porque às vezes o perfil, você, falando do perfil, né, que é lá na mentoria mecânica da mente, você aprende como que é seu perfil e aprende sobre os outros para poder começar a tratar melhor os clientes, você vai entendendo isso. Aproveitando isso, Du, fazer uma pergunta. Já que você acabou de falar, você tem que começar a aprender sobre pessoas. Então, como que você começa a eliminar atrair esses clientes bons, eliminar esses clientes ruins, lidando com pessoas? Onde que os donos de oficina que estão ouvindo a gente aqui agora vão procurar o primeiro lugar para poder mudar isso na vida deles? O que eles têm que começar a fazer? Por onde que eles têm que começar a procurar isso? Então, que nem eu estava falando, né, William? O primeiro ponto aí a dar um start é consumir conteúdos, né, ou livros que falam justamente sobre pessoas. Porque ali, quando você tem contato hoje, você tem excelentes ferramentas para trazer o conhecimento.
Porque você pode através de um podcast, né? Você pode através de palestras, né? No YouTube ali, você pode através de livros, né? Inclusive eu até recomendo um que chama Especialista em Pessoas, né? Do Thiago Brunet. Meu, esse livro, ele é sensacional. E tem um podcast do Thiago Brunet junto com o Augusto Cury, mais o Flávio Augusto, do qual eles praticamente falam o livro todinho. E ali vai trazer muitas ideias, muitos insights para você. Você vai lembrar de muitos clientes que você tem pelas características que eles vão passando ali através do bate-papo. E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a entender um pouco de pessoas. E assim, não vai entender só dos clientes, você vai entender também dos colaboradores e das pessoas que estão ao seu redor. E aí sim, a partir daí você vai fazer a sua oração, você vai fazer aí o seu credo, vai começar a pedir a Deus, você vai desenhar como que é o tipo de cliente que você quer receber dentro da sua oficina. E a partir daí você vai executar o seu trabalho também, William, através das redes sociais. Ah, tem um ponto também nas redes sociais que é bem interessante para você atrair um cliente ideal. Sempre a gente fala aí para os donos, né, de oficina que participam da mentoria, começar a fazer vídeos para colocar na rede social, ali no status do WhatsApp, mostrando o rosto, né, mostrando o seu rosto, você falando, explicando sobre algumas coisas. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam muito, né? Você pode olhar ali uma comida, você fala, nossa, meu, que prato bonito, gostou do tudo. Mas aquilo vai estar despertando ali um sentimento a respeito de uma vontade de comer alguma coisa. Mas quando você mostra ali o rosto, você está se conectando, você está mostrando realmente quem você é, né? Às vezes, se você vai iniciar, as pessoas também vão perceber que talvez você esteja um pouco nervoso por estar fazendo algo que não é habitual, né? Mas isso daí também as pessoas percebem. E conforme você vai praticando, vai se tornando mais natural. E aí o que acontece? As pessoas vão se conectar através daquilo que eles estão vendo ali na tela. Então ali praticamente, né, você sendo uma pessoa boa, você vai automaticamente atrair pessoas boas para estar se conectando com você e estar fazendo serviço na sua oficina. William, eu vou falar um negócio para você. Tudo isso que eu estou passando aqui, né, dentro desse bate-papo é algo impressionante, porque assim, a Roberta, o time da Tagma, nós somos privilegiados pela quantidade de clientes excepcionais do qual nós temos. São clientes assim fora da curva, clientes que assim têm uma confiança enorme, clientes que, sabe, honram a nós, mas isso daí um dia não foi desse jeito. Nós já tivemos clientes ali que eu ficava com vontade de fechar a oficina. Por quê? Porque o pensamento ruim atraía coisas ruins, atraía pessoas ruins ali, atraía colaboradores ruins. Ao invés de eu abençoar, eu amaldiçoava nas pessoas ali, os clientes, e aí era passivo de ter os clientes que tem. Então, vou soltar uma frase aí que talvez alguém, pode ser que não goste, é o seguinte: você tem o cliente que você merece. Se não tem clientes bons, clientes aí, né, clientes que te valorizam, a culpa principal, a culpa inicial, ela é sua. A partir do momento que você inverte, que você vira esse jogo, entra para uma mentoria aí, como da mecânica da mente, ou participa de algumas outras coisas, ou entende sobre clientes, você começa a entender e reverter esse quadro aí, para que vocês possam ter uma mudança dentro da empresa de vocês. Vou levantar aqui porque estão querendo colocar a mesa para a gente tomar um café aqui. Vamos expulsar. Calma aí, pede para esperar 10 minutos ainda, tá? Café daqui fora da curva. Du, você falou, eu ia até perguntar isso, mas você já respondeu. Antes que comece a tacar pedra em você, o que tem que fazer para resolver isso? Participar de uma mentoria, participar de um grupo fechado, um grupo certo, onde as pessoas buscam o mesmo objetivo. E falando em objetivo de mudar, beleza, a gente contou aqui história, explicou como você pode começar, o que é um cliente ruim, mas me conta, qual foi o aluno da mentoria mecânica da mente que tinha os piores clientes e conseguiu reverter esse caso? Tem algum aluno que foi assim? Tem muitos casos aí,
né? A gente tem aí, no caso, praticamente clientes que a gente mandou embora da oficina dos alunos da mentoria, que tinha uma oficina aí do Virgínio, que ele atendia uma grande quantidade de donos de agência de carro. Esse é um cliente que para a oficina não é nada interessante, tá? Agora, se ele realmente entender que, né, tem que ter aquele equilíbrio do ganha-ganha, tranquilo, mas a grande maioria aí, no caso dele, não estava ajudando. E assim a gente falou assim, vamos reverter esse quadro, vamos colocar aí uma grande quantidade de clientes direto e uma quantidade pequena de agência, porque esses clientes aí só tá sugando sua energia. O estado que ele chegou, né, era praticamente muito ruim, muito deplorável, porque tinha um potencial muito grande de oficina, só que os clientes errados estavam dentro da oficina. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, ele seguiu o método, praticamente ele reverteu aí se tornou praticamente uma enorme quantidade de clientes direto, ao invés de, né, dos clientes ruins. E o que aconteceu? Hoje, praticamente, ele não atende mais desses clientes ruins. Tem um cliente ou outro que aparece lá, mas que de forma muito sutil ele sabe lidar, mas os clientes que estavam sugando a energia dele, ele praticamente mandou embora. Você vê um poder, não é o poder que o Eduardo, Roberto, Paulo, você, né, William, que faz parte também do nosso time, não somos nós, os milagreiros, a gente só traz a informação, o método, né, e ali eles aplicam e praticamente aí o resultado sai por conta do esforço e da força de vontade do dono da oficina. Eu vou falar do outro, do Gleison. Mano, o Gleison, ele, falava assim, aqui nessa cidade só tem cliente ruim, que os caras não sei o quê, amaldiçoava os clientes. E eu falava assim, vamos fazer de uma forma diferente, vamos trabalhar de uma maneira do qual você possa colher resultados positivos. Ele, vamos, e aí a gente aplicou o método, conversou, né? De uma outra forma do qual eles pudessem, sem dúvida nenhuma. E ali ele começou a receber o cliente, ele começou a trabalhar o atendimento ao cliente. Na verdade, você viu, é isso que eu falei agora há pouco. Ele tinha clientes ruins, ele tinha clientes ruins pelo fato dele estar ruim. Ele não é ruim, ele estava ruim, ele estava numa situação ruim e ali dentro da mentoria a gente começou de uma maneira bem bacana, com a cerejinha do bolo lá dentro, que eu não posso falar, só quem participa da mentoria sabe que é justamente essa parte de vendas, de atendimento ao cliente. Esse é um negócio aqui, né, do qual eu ensino para eles que muda a oficina, muda a cara da oficina, né, sai de uma oficina convencional para uma oficina totalmente diferenciada por conta disso que nós ensinamos na mentoria. E hoje o Gleison está lá, né, com os clientes dele ali, honrando eles, por quê? Porque ele mudou. A primeira chave necessária e a mais importante foi ele virou a chave ali. E aí, graças a Deus, mudou e hoje ele recebe muitos clientes bons, do qual está honrando, do qual fez com que ele saísse de um espaço reduzido que cabia ali por volta de 3, 4 carros, apertado hoje para uma oficina que cabe 12 carros. Você falou do livro lá, O Jeito Disney de Encantar, né? O mercado, no geral, tem o jeito Disney de encantar. Os donos de oficina hoje estão conhecendo o jeito Tagma de encantar. Os alunos da mentoria mecânica da mente estão aprendendo o jeito Tagma de encantar os clientes. Mas isso aí vai ter ver, né? Através da busca do conhecimento, é aplicar, né? Não basta só ter o conhecimento, tem que aplicar. Esse é um dos livros, assim, que eu mais recomendo, inclusive tá ele até meio aberto, como é livro digital, e livro físico, livro digital, como fazer marca, É bem melhor. é praticamente muitas páginas marcando, e a gente conseguiu, graças a Deus, aí traduzir o que está no livro, que está numa palestra que fala num contexto geral, a gente consegue traduzir e trazer para dentro da oficina mecânica e replicar isso para eles e eles aplicarem e terem grandes resultados. Ó, antes da gente encerrar, a gente começar a falar a frase, a reflexão no final do podcast, eu quero pedir o seguinte, para os donos de oficina que estão... Ó, o cafezinho tá pronto aí. Antes de a gente encerrar, vou pedir para os donos de oficina que estão nos acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, manda aqui nos comentários sobre o que mais também vocês querem saber.
É uma coisa que eu esqueci de perguntar nos outros, para a gente acompanhar, porque a gente tem muitos assuntos para falar. Às vezes tem assunto que é mais interessante, que vocês querem saber mais, e está lá no final da lista, porque às vezes pela organização, foi lá para o final, e o que a gente quer trazer é sempre a informação que vocês mais querem saber também. Beleza? Eu já dou uma ideia aqui, já, se eles concordarem, a gente já falar aí a respeito aí do nosso trabalho e a respeito de fé, ó, por que não? A gente vai acreditar perto de um quadro aqui, qual a importância, né? Você crê em alguma coisa através dos resultados que você tem dentro da sua vida. Dá o que falar, né? Oxe, isso aí vai longe. Du, pra gente, o pessoal já tá colocando café na mesa aí para você. Já. Antes de você dar uma mordida no pãozinho aí, vamos lá. Qual que é a frase do podcast de hoje para a gente encerrar? Sim, vou colocar aqui um trecho do livro, né? Já que a gente fala aí sobre cliente, e aqui no livro Jeito Disney de Encantar Clientes tem um trecho que fala assim, ó, uma vez que o tema de atendimento atua como uma promessa para clientes e propósito para os funcionários, a próxima questão lógica é como cumprir essa promessa e concretizar esse propósito. A resposta é definição de padrões. Então, a frase hoje que fica aí é você criar um padrão de atendimento para que aí a sua oficina seja marcada por conta disso, né? Padrão de atendimento. O que é padrão de atendimento? É você criar uma forma de atendimento ao cliente do qual ele se sinta muito bem acolhido. E o que vai acontecer? Essa forma de atendimento, esse padrão de atendimento, ele se replica. Por exemplo, eu não estou na Tagma essa semana, mas lá os clientes estão sendo atendidos da mesma maneira como se o Eduardo estivesse lá. Por quê? Porque faz parte de um padrão de atendimento. Então, você, dono de oficina, cria um padrão de atendimento ao cliente para que isso daí possa trazer bons frutos para vocês. Certo? Certíssimo. Du, vamos hoje então se despedir um pouquinho mais cedo, para dar tempo de tomar um cafezinho aí com a família, para ninguém brigar com você. Deixar os donos de oficina que estão aqui. De fundo aqui já, mano. Todo mundo já esperando para comer. Então tá bom. Todos os donos de oficina que nos acompanharam hoje, desejar um bom dia, bastante serviço para eles. E começa a pensar. Pensa nisso. Qual que é o padrão que você quer atender? Qual que é o tipo de cliente que você quer atender? O padrão que você vai oferecer. Exatamente. Essa era a dica que eu ia dar e a dica que o William acabou de passar. Né? Opa, desculpa. Qual que é o seu padrão, né? Escreve num papel, modifica isso daí e vê os resultados que vão acontecer dentro da sua oficina. Fechou? Fechou. Gente, muito obrigado, Du. Muito obrigado. Valeu. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira. Quinta-feira tem mais. Opa, quinta tamo junto. Aquele abraço. Dia abençoado. Valeu.